Bom dia, alunos. Hoje nós vamos iniciar a aula falando sobre o outro tipo de gênero textual, né, que é chamado debate. Né? Debater o que é discutir, junto com outra pessoa, mostrar suas ideias a respeito de um determinado assunto, lógico, respeitando cada um as suas ideias próprias, né? E respeitando a ideia do outro, do próximo. Então vamos falar um pouquinho a respeito do texto que vocês vão ver daqui a pouco aí, né? Ou já leram. O que é maioridade penal? Né? Isso aí foi o motivo de um debate, né? Entre duas pessoas, cada um mostrando as suas ideias, certo? Então, a maioridade penal, também chamada de maioridade criminal, refere-se à idade com que a pessoa é capaz de responder criminalmente por seus atos e ser julgada pelo Código Penal do país. Em muitos países, assim como no Brasil, a maioridade penal começa aos 18 anos, mas essa idade pode variar entre 12 anos nos Estados Unidos, por exemplo, e 21 anos, como no Japão. Entretanto, quando o indivíduo ainda não atingiu a idade mínima para ser julgado como adulto, ele responde pela Lei de Responsabilidade Penal, né? Que no Brasil se inicia aos 12 anos. Isso quer dizer que os jovens, a partir dessa idade, já respondem criminalmente pelos seus atos, embora sejam julgados de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente e punido, né, por meio de medidas socioeducativas. O objetivo dessas punições é ajudar o jovem a refletir sobre seus atos e prepará-lo para a vida adulta, né? Então vamos falar um pouco, né, a respeito sobre esse gênero textual chamado debate. Vamos lá. O que é debate? É um texto argumentativo oral, ou seja, tem que ter argumentos, saber do que está falando, né, para poder tentar convencer, né, as pessoas que ouvem a respeito de suas ideias. E é oral porque é falado, não é escrito. Caracterizado pelo discurso persuasivo, ou seja, tentar convencer o público, as pessoas que assistem o debate, né, a ver que as suas ideias estão certas, cujo propósito é convencer os interlocutores, né, aqueles que estão ouvindo, sobre a validade da opinião defendida, né? Então, agora vamos ver sobre os debatedores. Debatedores são as pessoas que debatem entre si. Duas pessoas são necessárias para formar um debate a respeito de suas ideias em relação ao assunto que está sendo discorrido, né? Então, os debatedores são os que vão debater sobre um determinado assunto. Eles precisam primeiro planejar seus discursos. Ninguém pode fazer um discurso de qualquer maneira. Tem que fazer o seu planejamento, o que vai ser dito, tem que ser ideias convincentes mesmo, para que as pessoas levem a sério e concordem, não é? E você tem que estar preparado também para as respostas possíveis do outro debatedor, para poder saber respondê-lo, né? Então, precisam planejar seus discursos utilizando uma série de argumentos, vários. Então, você tem que planejar para convencer mesmo, né? Porque já sabe que o adversário, o outro debatedor que tem outra opinião formada, vai querer questionar sobre a sua opinião, né? Se ela é convincente ou não. Então, os dois vão mostrar seus argumentos. E a plateia, as pessoas, os interlocutores, as pessoas que estão ouvindo o debate, vão ouvir a opinião de cada um, para ver a qual que é a mais convincente. Por isso que ambos têm que ter vários argumentos,
tanto para falar sobre a sua opinião, como também debater o outro, né? Eles precisam argumentar, como também contra-argumentar. Eles precisam argumentar e contra-argumentar. E contra também. Tem que ter argumentos para ir contra. Se eu não sou a favor da sua opinião, eu também tenho que ter argumentos para ir contra a pessoa, né? E tentar convencê-la também, certo? Antecipando os argumentos do outro. Precisam dominar os mecanismos das trocas discursivas, turnos de fala. Um fala, outro fala, um fala, outro fala. Então, cada um tem que respeitar o seu momento, né, entre si. Além de se apropriar das informações sobre o assunto para selecionar o tipo de argumento mais apropriado ao percurso argumentativo trilhado. Então, ele tem vários argumentos. Tem uma hora que ele vai ter que ser tão convincente para rebater que ele tem que ter argumentos fortes. Bom, continuando. Características mais importantes num debate, né? Bom, a função informativa. Tem que passar informações, né, concretas. Tem que ter argumentos, como eu já falei para vocês. Se não tiver argumentos, não tem como você vencer, né, a sua ideia e fazer com que as pessoas o apoiem, né? E também tem que ter sua capacidade de persuasão, ou seja, tem que ser bem convincente para convencer, né? Essa é a proposta. Você tem que ir para um debate já sabendo que tem que utilizar de argumentos para convencer os interlocutores, né? Continuando, exemplos de debates. No caso, por exemplo, no ambiente escolar, né? A gente pode fazer um debate de turma contra turma a respeito de determinado assunto para ver qual das duas turmas tem a sua opinião melhor formada. Ou seja, os argumentos têm que ser bastante atrativos para atrair, para fazer com que as pessoas vão atrás da sua opinião, né? Outro tipo também de exemplos de debate são as campanhas eleitorais, debates de políticos. Vocês podem ver que já está na época, já está passando na televisão um debate, né, em que vários políticos vão tentando convencer o povo, né, com suas ideias, com suas propostas. Daí o povo vai fazer o quê? Vai assimilando a ideia de um, de outra. Ah, essa proposta é boa, essa não é. Esse aqui tem mais domínio em relação àquilo que está oferecendo. Então o povo, as pessoas, o público vai o quê? Se convencendo de qual deles será o melhor para assumir o cargo, né? E também os debates presidenciais. Vocês também assistiram aí os debates de presidentes, né? Do presidente atual e o presidente que vai vir, né, para assumir os Estados Unidos. Então, vocês viram as propostas, o mundo todo ouvindo e vendo e torcendo para saber qual é o melhor e que vença aquele que vai melhorar o quê? Um povo inteiro, né, desse país. Então, os debates são necessários para mostrar para as pessoas, né, as propostas de cada um e através de suas ideias e de suas opiniões. Até, por exemplo, no meio dos colegas de vocês, né, dois amigos têm ideias divergentes, contrárias, não é? E vocês têm que saber qual deles que vocês vão escolher com as ideias melhores. Então é necessário vocês ouvirem as propostas deles, os argumentos que eles estão utilizando. Bom, continuando. Participantes de um debate. Existe na participação de um debate um moderador. Qual é a função dele? É fazer cumprir as regras estabelecidas. Tá? O moderador, ele fica no meio
Ou seja, ele fica perto dos debatedores, policiando as suas posições, o momento que vão falar, né, se estão, como é que se fala, invadindo o tempo necessário, e se houver agressões para poder contornar. Duas equipes defendendo pontos de vista opostos. Tem que ter dois debatedores mostrando suas opiniões de pontos de vista opostos, né? Tem que ter duas estratégias argumentativas importantes, certo? Então vamos ver quais são essas duas estratégias argumentativas importantes. Dados numéricos mostrando e também os dados estatísticos são muito importantes para ser mostrados num debate. Vamos ver o objetivo do debate. O objetivo do debate é posicionar-se oralmente, de forma oral, falando sobre um assunto socialmente que envolva a sociedade, relevante. Esse assunto tem que ser relevante, de muita importância e controverso, que vai contra a opinião um do outro, né? Que cria polêmica, procurando persuadir, ou seja, convencer o ouvinte. Vamos ver o público-alvo. São pessoas que se interessam por temas socialmente relevantes, assuntos totalmente de muita importância para a sociedade, né? Que sejam controversos e contemporâneos, atuais. Então, esse é o público-alvo. Pessoas que se interessam por temas socialmente relevantes, de máxima importância, que sejam controversos, que criem polêmica e que sejam contemporâneos no momento atual. Suas características: apresentar o ponto de vista sobre um assunto. Então, no debate, tem que mostrar um ponto de vista sobre o assunto, qual seja ele for, né? Tem que aplicar também, empregar estratégias argumentativas para persuadir o público. Então, é necessário num debate que haja o quê? Que haja o convencimento de suas ideias, né? Para tentar convencer o público-alvo, certo? E presença de mediador, né? Com os debatedores. Então, isso são necessários, são essas as características necessárias para um debate, ok? Então, aqui fica sendo dado, já foi dado as explicações, né? Eu peço a vocês que assistam o vídeo novamente para entender mais uma vez de forma melhor, né? Porque ouvindo mais uma vez vocês aprendem mais, ok? Então, um bom dia para vocês e um beijo.